paz do Senhor, amados em Cristo Jesus, mais uma vez, para levar até assim a palavra do Senhor. E a palavra esta que está aqui conosco, né, perto de nós, como está escrito. Vamos ler agora Romanos, capítulo 10, versículo 8 ao versículo 18. Mas o que ela diz, a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é de todos e abençoa ricamente os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Verso 15. E como pregarão se não forem enviados? São questões, como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? A versão Almeida corrigida e atualizada diz assim: quem creu em nossa pregação? Essa mensagem está falando de pregação. Verso 17, penúltimo. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. A Bíblia vai falar de que quando Jesus esteve sobre a terra, ele pregou a palavra. Jesus anunciou o Evangelho. Jesus, ele andou por toda parte anunciando. O livro de Romanos vai falar que o Deus dos judeus também se interessa com os gentios. Porque o livro de Romanos, Paulo vai escrever especificamente ao povo que está em Roma, aos romanos. Ele vai falar do Evangelho de Cristo, o Evangelho que transforma. Ele vai dizer que a palavra que Deus vos falou não está distante de vós. Porque a Bíblia diz no livro de Deuteronômio capítulo 30, versículo 8, versículo 9 em diante, de que a palavra está perto de ti. E é essa palavra que Paulo vai dizer para o povo que estava ali ouvindo, de que a palavra está perto de ti, como expressamente está escrito. E essa palavra que eu falei a vocês, ela deve criar fé em vocês. Quando vocês ouvirem a palavra que eu vos anuncio, que é o Evangelho de Cristo, por isso que ele vai dizer no versículo 17, nós lemos, Romanos 10, 17, de que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. E a palavra é aquela que Cristo lhe deu. Porque ele vai dizer que aquilo que eu recebi de Cristo, isso também vos anunciei. Então Paulo vai anunciar as boas notícias. Paulo vai anunciar o Evangelho que restaura. Paulo vai anunciar o Evangelho que consiste em arrependimento de pecados. Por quê? Porque os judeus resistiram à pregação do Evangelho. Paulo anunciou o Evangelho. Não simplesmente resistiram à palavra que Paulo pregava para eles, mas os judeus resistiram à mensagem de Cristo. Porque Jesus, ao começar o seu ministério, ele falou, ele diz assim, de que o Espírito do Senhor está sobre mim. Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar as boas notícias aos pobres.
para curar os cegos, para libertar os cativos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, quando ele declarou isso, quando estava na sinagoga, quando recebeu o livro, e ele disse que eu vim anunciar o ano aceitável. O que é o ano aceitável? O ano aceitável é o ano do jubileu. E o que é o jubileu? O jubileu era uma festa judaica que consistia em quê? O ano do jubileu era o ano em que a terra entrava em descanso. Que tipo de descanso é este? Era o descanso em que tinha que se trabalhar 7 anos, né? em que a terra tem que entrar por um descanso. E esse descanso consistia tipo em toda a obra. Trabalhavam 7 anos cultivando, mas tinham que passar o outro ano, né? Que eles não podiam cultivar um ano inteiro, não cultivavam. Por quê? Porque a terra tem que entrar em descanso. O ano do jubileu é o ano da restituição, onde os escravos eram libertos, eram restituídos aos seus respectivos. Os escravos eram livres, trabalhavam para o dono, mas quando chegava no ano do jubileu, deixa o escravo ir. E é isso que Jesus disse. Ele disse que vocês foram escravizados por tanto tempo, mas eu vim para quê? Para anunciar o ano aceitável. Por quê? Porque o ladrão, que é o diabo, não veio senão para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e a vida com abundância. A vida que nós necessitamos, a esperança que o mundo necessita, aquilo que traz fé, que traz renovo, que traz esperança, que não consiste em bens dessa terra. A esperança está em Jesus Cristo de Nazaré. Paulo foi anunciar. O que Paulo anunciou? Paulo não anunciou casamento, Deus vai te dar casamento. Paulo não anunciou, vem, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar tudo. Paulo anunciou o quê? Paulo anunciou a Jesus Cristo, e este crucificado na cruz. E ele, Paulo, vai dizer que eu me encontrei com Jesus, e eu me encontrei com Jesus no caminho de Damasco, e Jesus mudou a minha vida. Nós precisamos urgentemente nos encontrar com Jesus. Você que está me ouvindo, você que ouve esta palavra, Deus te convida ao encontro urgente com Ele. A vida do homem não consiste em prazeres que nós possuímos, porque Roma estava cheio disso. Roma estava em pecado, de tal modo mesmo que no capítulo 1 de Romanos fala disso, de que Deus os entregou às suas paixões da carne. Por quê? Porque o pecado tomou conta da humanidade. O pecado agora domina as pessoas. O pecado agora tomou posse do corpo das pessoas. O pecado agora está reinando. O homem agora, a única coisa que quer hoje é o pecado. O homem quer ver no pecado. O homem quer andar no pecado. O homem quer dormir no pecado. O homem quer pensar no pecado. O homem hoje pensa no que comer, no que beber e no que vestir. O homem agora, ele pensa nos prazeres da carne. Jesus falou que a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. A vida do homem consiste no quê? No morrer para si e viver para Deus. É nisso que consiste a vida. É nisso que consiste o Evangelho. O Evangelho veio trazer que restauração. O Evangelho veio trazer que libertação. O Evangelho veio trazer que cura. Por isso, a mensagem da cruz veio trazer que restauração. Restauração. O Evangelho da cruz veio trazer que perdão para os pecados. E hoje a vida dos homens consiste nisso. Onde é que os homens estão indo? Os homens hoje estão a colar. Os homens estão andando e andando sem um destino certo. Deus morreu por você na cruz e Ele quer te dar a vida eterna. É isso, é essa a palavra, é esse o Evangelho de Jesus, que consiste na restauração. Quem crê o Senhor na nossa pregação, nós pregamos para vocês. Há arautos de Deus que estão clamando dia e noite. Arrependa-te, Moscovo, arrependa-te, Rússia, Rússia, arrependa-te, Rússia, ouça a mensagem da cruz, Rússia, ouça Cristo que clama por essas ruas, Rússia, arrependa-te. Ai da Rússia sanguinária, essa cidade está cheia de sangue, essa cidade está cheia de pecado. Os esgotos dessa cidade estão cheios de sangue. Crianças sendo mortas nos ventres, engravidam, tira, crianças sendo mortas, homens derramando sangue inocente, homens matando-se, a bandidagem, a prostituição, a promiscuidade.
Arrependa-se, Rússia. Angola, arrependa-se. Nações, arrependa-se. África, arrependa-se. Ásia, arrependa-se. Arrependa-se. É esse o evangelho que Jesus começou a pregar. Mateus capítulo 4, versículo 18. Ele começou a pregar e disse que arrependam-se, porque o tempo está cumprido e o reino de Deus está cada vez mais próximo. É isso que Jesus pregou. Jesus pregou: arrependam-se, porque o tempo se cumpriu. O tempo se cumpriu. Se cumpriu em quê? O tempo de Deus se cumpriu porque Jesus veio. Quando Jesus veio, desde o dia em que Jesus veio, ele veio cumprir o tempo de Deus. O tempo de Deus para quê? Para a salvação. Já não resta mais juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Pois ao homem está ordenado morrer uma só vez, e vindo depois disto o juízo. O juízo de Deus, a ira de Deus, vem sobre a igreja corrupta. Se a Rússia não se arrepender, se Angola não se arrepender, se as nações não se arrependerem, se o povo não abandonar os seus pecados, se vocês não crerem que Jesus, o Filho de Deus, morrereis em vossos pecados, se não crerem que Deus enviou os seus arautos para pregar a palavra, e Jesus disse: bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurado, não sejas como quem? Falaram para um dos discípulos que estava lá com eles, Tomé, Jesus ressuscitou. Eu não creio, se não tocar, eu não vou crer. É mesmo assim. Cabe a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação do Evangelho. E as pessoas hoje dizem que como isso? Como é que Deus se fez carne? Como é que alguém vai nascer de uma virgem? Virgem não fica grávida. Sim, é verdade. Virgem não fica grávida. Virgem não fica grávida. Por que virgem não fica grávida? Porque humanamente falando, virgem não fica grávida. Mas Jesus, o Filho de Deus, a revelação de Deus para a humanidade, tinha que nascer de uma virgem para se cumprir a profecia. A virgem conceberá. Não, isso é loucura. Como é que ele vai morrer pelos meus pecados? Sim, morreu pelos teus pecados, morreu por tuas culpas. Não, você vai dizer, alguém talvez vai falar consigo mesmo: isso é loucura, isso não tem sentido, isso não faz sentido. Sim, irmão, não tenta procurar a lógica na palavra de Deus, porque a fé é loucura. E como é que você vai ser salvo? Pela fé. Não, é loucura, isso aqui não tem sentido. Você está procurando lógica nas coisas. Continua na lógica das coisas que vais parar no inferno. Continua na lógica das coisas. Então, meu irmão, arrependa-te. Hoje é o dia. Volte para Cristo. Venha, a porta ainda está aberta. A porta é estreita. Não venha como você quer, não venha, mas fazendo o quê? Lançando diante da cruz os teus pecados. Lance diante da cruz os teus pecados e vive para Deus. Vive para Deus. Esse é o tempo de Deus. Hoje sou chamado de Deus. Hoje sou chamado de Deus. Viva para Deus. Arrependa-te, meu irmão. Aceita. Ouça Jesus está dizendo: você está cansado, você não tem paz. A cruz de Cristo trouxe paz e restauração. A cruz de Cristo trouxe a boa notícia de que os pecadores agora podem viver. Moscovo, arrependa-te. Hoje só João Batista que clama no deserto. Hoje só foi do João Batista que clama no deserto: endireitai as veredas, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. Se vocês necessitam, se vocês querem de facto serem transformados, vocês precisam quem? Endireitar as veredas. Endireitem as veredas. Endireitem as veredas. Endireitem as veredas. Hoje são a voz que clamam no deserto. Cristo breve vem. Mas antes disso, ele fala algo para você: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E as palavras que eu vos falo não são palavras, são espírito e vida. E todo
todo aquele que vem a mim, jamais o lançarei fora. Essa é a palavra de Jesus. Essa é a palavra da fé que pregamos para si. E a palavra não está distante de ti. A palavra está perto de ti, da tua boca e do teu coração. Simplesmente o que você precisa fazer? Fale com a boca, confesse, creia no Filho de Deus, que transforma o homem, que restaura, que limpa e que perdoa pecados. E esse é Jesus Cristo. E esse é aquele que virá buscar a sua noiva. E o tempo está cumprido. O tempo terminou-se. Já não resta mais juízo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como é que nós poderemos escapar se negligenciarmos tão grande salvação? A Bíblia diz de que Deus primeiro nos falou pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo quem? Pelo seu Filho, Jesus Cristo. Não resta mais juízo. O tempo está cumprido. Corra para Cristo. Corra para Cristo. Deus abençoe você. Fique na paz. Em nome de Jesus.